Pronto. Oi, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, né, como eu tinha dito. Peço desculpas por isso, mas estamos aqui reunidos novamente para dar início, na verdade, à nossa caminhada, né, nessa disciplina. A gente teve, na aula passada, além da pegadinha, teve uma abordagem inicial de como a gente planejou essa disciplina, né, para o ensino remoto e os desafios que a gente vai enfrentar ao longo desse semestre. Então, hoje a gente vai começar efetivamente com o estudo do que vem a ser uma introdução, na verdade, ao próprio direito, à própria ciência do direito, ao estudo do direito, né, para que a gente possa já começar a afirmar as bases do conhecimento que vocês vão aferir ao longo de todo o curso, certo? Então, é só alguns informes iniciais para que vocês, acho que vocês já viram no SIGA, a gente colocou para contar como a presença na aula passada, a gente colocou uma atividade muito simples, vocês respondem de forma muito objetiva, um ponto do possível e do impossível para o direito, né, de acordo com a nossa proposta lá, e vocês têm que responder isso até segunda-feira, certo? Então é uma coisa simples, só para contar como, por enquanto, esse só conta como presença. A avaliação vai ser a partir da atividade que eu passar hoje para vocês, certo? Deixei também um texto e um vídeo que a gente vai explorar ao longo da aula de hoje, né? E sobre o qual eu vou falar mais adiante, certo? Alguma dúvida, pessoal, inicial, assim, sobre a disciplina, sobre alguma questão técnica? Estão me ouvindo bem? Por mim está tudo bem, professor. Perfeito, o áudio, obrigado, o vídeo Laura. e... Ótimo. Obrigado, Laura. Pronto, então vamos começar aqui a justamente apresentar. A gente já tinha visto esse quadro na aula anterior, né? Na verdade, uma parte de uma pintura com um mosaico de Rafael, que hoje se encontra, e que foi justamente pintado lá no Vaticano. E esse quadro, ele vai simbolizar a própria justiça, né? A gente vê alguns elementos artísticos aí que denotam símbolos muito usuais em todas as representações da justiça, né? Vocês podem me indicar algum? A balança? A balança, perfeito. A balança. E mais? A espada, professor. A espada. Os olhos fechados, talvez? Isso. E aí é curioso a gente ver, essa justiça ela não está vendada, né? Ela está com os olhos cabisbaixos, assim, talvez olhando para baixo, mas não há venda nos olhos, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante. A espada, a balança. Algo mais? Ali tem uma espécie, alguém alguém não, dois anjinhos, né, estão segurando umas tábuas com algumas inscrições. Exato, em latim. Perfeito. Não sei se são códigos ou... A gente vai explorar um pouco o artístico, né, dessa pintura ao longo de todo o curso, né? Então a gente vai ver por que a balança, por que a espada. Mas antes de tudo isso, antes de a gente começar a falar sobre ciência do direito, falar sobre os desafios do curso, ou que vão se colocar a nós como profissionais do direito, é importante que a gente primeiro conheça isso que constitui a definição do curso que vocês estão ingressando neste semestre, né? Que é exatamente o da palavra direito, da expressão direito. Todos os slides, né, em que eu vou fazer algumas propostas de reflexão sobre o nosso cotidiano, sobre situações reais ou fictícias, mas situações práticas, né, no nosso dia a dia, a gente vai ter a inscrição, né, essa efígie
que vocês já devem ter reconhecido. Quem é essa pessoa aí representada logo no alto? Como de óculos. Paulo Freire, professor? Perfeito, exatamente, Paulo Freire, certo? Então, sempre que tiver uma provocação do nosso cotidiano, a gente vai utilizar essa marca, né, esse símbolo. E aí eu proponho a vocês, antes de a gente começar a falar sobre o que é direito, essa situação hipotética, né? Uma pessoa procura algum de vocês, no seu escritório de advocacia, expressando o desejo de ver modificado seu nome e gênero em seu registro civil, porque sua identidade biológica não se coaduna com sua identidade psicológica. E aí a pessoa pergunta a você: eu tenho direito, doutor ou doutora, né? E aí vocês vão dizer: bom, o direito constitucional parece dar fundamento a seu pedido. E a pessoa retorque: há quem pense que isso não é direito, não é? E aí você responde finalmente: exato, mas é por isso que o direito não é considerado ciência exata. Vejam que a gente destacou em caixa alta, em 4 frases distintas, a mesma palavra, direito. Não é isso? E vocês conseguem ver distinção no significado dessas palavras, apesar de serem escritas da mesma maneira, pronunciadas da mesma maneira? Sim. Qual a distinção que você vê, por exemplo? Quando ela fala direito, seria... Eu consigo explicar, mas eu tenho um direito de... Isso tá na lei, tal. Posso fazer isso. Nessa primeira frase, então. Sim, exatamente. Eu tenho direito, doutor. Já Certo. quando ela diz, quem pensa que isso não é direito, ela tá falando sobre o certo e errado. Então, tipo, tem gente que não pensa que isso tá certo ou é normal, digamos assim, né? Já quando o último, quando ele... Mas mas tá quando certo, ele Alessa, tá? É isso quando mesmo. ele vai falar a última frase, né? Ele tá falando da ciência do direito, tipo, que a gente tá estudando agora. Perfeito. Ficou faltando a segunda frase. E o direito constitucional seria a própria lei. Pelo menos é isso que eu entendi. Tipo, a lei escrita. Certo. Alguém tem algo a complementar? Discorda? Concorda? Eu Só concordo com lembrando as que partes. eu não estou vendo o nome de vocês nem as mensagens do chat, certo? Estou Eu abrindo a tela acho de que o primeiro e o segundo se tratam do mesmo significado. Seria O o primeiro amparo. igual? O primeiro e o segundo. Eu tenho direito, Certo. doutor, parece que está falando com o advogado para saber se tem um amparo na lei. O Sim. segundo também parece a mesma coisa. A quem pensa que isso não é direito, parece algo mais informal, mais senso comum, tipo assim, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. E esse último é exato, mas é por isso que o direito não é considerado ciência exata. Isso eu não sei dizer muito bem, mas não sei definir. Professor, Foi não? o segundo direito, eu acho que, tipo, diz respeito a uma necessidade básica, né? Que talvez o advogado tenha dito. Não, o direito constitucional parece dar fundamento a seu pedido, porque é uma necessidade básica daquela pessoa, uma demanda dela. E eu Mas pensei da mesma forma mas que eu necess- acho. Mas necessidade básica, como assim necessidade básica? Necessidade básica não seria a primeira frase, por exemplo? O não, a direito... segunda, a necessidade primária dela. Para ela, a identidade de gênero é uma necessidade primária. Sim. Alguém pode prescindir disso, sei lá, alguém transgênero pode prescindir dessa identidade, mas ela não. Sim, Entendeu? entendi. Professor, Pois não. isso aí, quando eu li isso aí, pensei em duas coisas. Ah, A primeira, quando a pessoa pergunta, eu tenho um direito que o advogado disse que na Constituição, né, dá direito. Pensei, né, na situação do juiz que, de acordo com a Constituição, ele iria conceder esse direito à pessoa.
Sim. A segunda, quando a pessoa pergunta assim, há quem pense que isso não é direito, não é? Quando o advogado pergunta exato, é porque, assim, tem a questão do pensamento popular aí das pessoas, e também eu pensei que na situação do juiz, o juiz poderia interpretar do jeito que ele achasse melhor. Talvez o juiz achasse que a pessoa não tinha direito. Então, por isso que eu acho que as leis não são exatas, porque depende muito da interpretação também de cada juiz. Acho que é isso. Certo. Perfeito. Alguém mais? Professor, Pois tem não. umas demandas aqui no chat. Pronto, Aí, seja minha porta-voz, por favor. vou falar. Gilney falou, Gilney Melo, direito como ciência, Sim. como algo inerente à pessoa. Aí Eric Bezerra falou, direito como faculdade, como norma, como justo e como ciência. Acho que Como foi faculdade, nessa ordem, né? Isso. Faculdade na primeira, a segunda Como norma, a norma, terceira o justo justo, e depois quarta como ciência. ciência. Quem foi que falou isso? Eric Bezerra. Eric, certo. Mais alguma coisa? Acho que não, foram só esses. Deixa eu ver se tem mais para baixo. Perfeito. Eric conseguiu desvendar bem a diferença de acepções entre esses vários termos de direito, né? Entre as várias acepções que eu coloquei aí nesse diálogo, né? Nesse diálogo fictício. Quando a pessoa que se apresenta lá no escritório pergunta se ela tem direito, se ela possui, ou seja, se há algo agregado ao patrimônio, vamos dizer assim, dela, então, há uma noção de direito como um pertencimento, né? Algo próprio, identificado com aquela pessoa, certo? Por isso é que nesse caso, a gente vai estudar, obviamente, com mais profundidade no final da disciplina, mas esse é o caso em que a gente identifica o chamado direito subjetivo. É o direito que está atrelado ao sujeito, certo? É o direito que o sujeito incorpora ao seu patrimônio. Né? Como a gente tem o direito à propriedade, como a gente tem o direito ao nome, como a gente tem os direitos subjetivos de uma forma geral, certo? No entanto, quando eu me refiro a direito constitucional, né, como ele colocou, é o direito norma, é a norma de onde vem esse direito subjetivo, que os doutrinadores chamam de direito objetivo. Então, se eu tenho o direito constitucional, o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo, todos esses ramos de direito, eles vão conceder o direito subjetivo a cada um dos sujeitos de direito. Entende? Prosseguindo, quando fala que isso não é direito, isso não é justo, isso não é correto, isso não é moral, muitas vezes, né, uma confusão que às vezes existe entre o que é justo e o que é moral e o que é jurídico, que é direito, na verdade, né? Então, é uma acepção mais próxima da moral, ética, do que propriamente as duas primeiras acepções. E, por fim, né, quando eu diz, o direito não é considerado ciência exata, então, nitidamente, a gente está se referindo à ciência do direito, certo? Nessa quarta expressão, a gente já pode perceber, inclusive, uma impropriedade, porque, às vezes, se trata a ciência chamando de direito, quando, na verdade, o direito constitui o objeto dessa ciência, ou seja, aquilo que a ciência do direito estuda. Então, o mais correto mesmo é não chamar a ciência de direito, e sim, propriamente, ciência do direito. Né? Hans Kelsen vai chamar de jurisprudência, por exemplo, mas é preciso não confundir ciência do direito com direito. Essa confusão é das mais corriqueiras, né? Quando a gente fala assim, mas o direito constitucional estuda as relações dos cidadãos com a pertença ao Estado, etc. Aí não, quando se estuda, quando se debruça sobre determinada matéria com fins de conhecimento, não é o direito constitucional que estuda, mas a ciência do direito constitucional.
certo? Isso, obviamente, a gente vai ver de maneira mais aprofundada a partir da próxima aula, certo? O que é que isso, na verdade, revela, pessoal? Que o direito possui uma multiplicidade de sentidos, né? Talvez no direito, na língua inglesa, a gente tenha uma maior facilidade de distinguir pelo menos duas dessas acepções. Quando a gente fala, quando a gente distingue, por exemplo, o right do law, né? Qual é a distinção básica entre essas duas palavras da língua inglesa? Seria direito e justiça. Em que situações eu No caso, emprego o right e o law? o law é para falar da lei e o right é para falar do direito. Mas no caso, a gente, por exemplo, quando fala assim, criminal law, na nossa língua seria o direito criminal, o direito penal, né? Seria direito, não seria lei. Eu acho que o right seria o direito subjetivo e o law seria o direito constitucional. Quer dizer, o direito objetivo, perfeito, exatamente isso. Então, na língua inglesa, a gente tem duas palavras diversas para falar sobre isso que na língua portuguesa é utilizado com uma só palavra, né? Com a palavra direito, certo? Mas, de todo modo, há uma multiplicidade de sentidos reconhecidamente, mesmo sendo em outras línguas, mesmo na língua inglesa, né? Em torno da palavra direito, porque também se identifica o law com a ciência do direito lá, entendeu? Então, a gente tem esse problema. E um direito que vocês não, uma acepção que vocês não viram aí nesse diálogo é o direito como o contrário de esquerdo, né? Que a gente também tem na nossa língua, certo? Então, a gente pode entender o direito das mais diversas formas. No entanto, a gente pode também identificar a leitura ou a compreensão desse direito com um sentido básico, porque todas essas acepções, elas menos ou mais vão se identificar com um sentido de lei e ordem, né? De lei no sentido de um plano normativo e de ordem no sentido da finalidade do direito, que é a da organização, a do planejamento da sociedade com vistas a incentivar práticas, comportamentos positivos, né, que são positivamente avaliados, e evitar condutas negativas, que são repelidas, que não são condizentes com essa tentativa de organizar a sociedade num todo harmônico, certo? Então, a gente vai encontrar, basicamente, esses sentidos possíveis. Claro que cada um deles vai ser esmiuçado ao longo da nossa disciplina, certo? Mas isso já apresenta para vocês, pessoal, um problema, que é o de utilizarmos uma só palavra para significar muita coisa, né? Isso, eu estou falando do direito dito oficial. E o direito que por exemplo, é o direito praticado, mas não tem base de sustentação dentro do próprio Estado. Aí a gente já entra numa outra discussão que fala sobre a gênese do direito, o direito sendo gerado por organizações ou por parcelas da população, independentemente da geração estatal, independentemente do reconhecimento estatal, certo? Por exemplo, seria direito as práticas que são usuais em locais, principalmente em grandes cidades, em que o Estado demonstra incapacidade de penetrar, incapacidade de gerir, no caso, o dito direito das favelas, ou direito de aglomerações em que o Estado termina sem
se imiscuir, né, naquela determinação das condutas, né? Isso seria direito? Então, é uma discussão interessante para a gente fazer. Ok? Bom, visto esse problema inicial, né, a gente vai para um outro questionamento, que é qual o direito a ser aplicado, né? Então, a gente já tem um problema que é uma palavra que significa muitas coisas. E mesmo que eu já delimite o sentido que eu estou usando em determinado termo, ou em determinado contexto, para a palavra direito, eu tenho um problema que eu vou mostrar aí para vocês com esse slide. Tirei aqui de 2 autores diferentes, né, um trecho sobre o problema apresentado lá no escritório de advocacia de vocês. Wilson Batalha diz o seguinte: demonstrado o equívoco, nesse como em outros pontos, admite-se a retificação. Ele está falando sobre retificação no registro. Entretanto, quando o sexo foi corretamente declarado, então, nasceu homem, está lá homem, né? Nasceu mulher, está lá mulher. E a pessoa interessada a pretender modificar o acento, né, nasceu homem, mas quer modificar para mulher, ou vice-versa, sob a alegação de haver ocorrido transmutação de sexo, tal pretensão não pode merecer acolhida, porque cientificamente não pode ser modificado o sexo e a transformação da aparência externa não pode ser relevante para o direito. Ou seja, o Wilson Batalha defende a possibilidade ou não de sucesso na pretensão do seu cliente. Para ele não terá sucesso. Não terá sucesso, perfeito. Já Maria Berenice Não, Dias... depende, né? não, porque o cara não falou se ele se identificava ou não. Se ele tinha nascido, tinha um errado, ele falou isso? Não, na verdade aqui, ó, ele quer modificar o nome e o gênero. A identidade biológica não se coaduna com a identidade psicológica. Exatamente. Exatamente. Mas, tipo, não falou se foi feito o registro de maneira equivocada, não? Não, ele, na verdade, ele quer mudar quando ele diz assim, olha, quer ver modificado o seu nome e gênero. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu homem e quer mudar para mulher, para constar lá do registro civil, ficar com mulher. Entende? Então, para Wilson Batalha, isso está absolutamente inaceitável. Já Maria Berenice Dias escreve algo diferente, vejam só. Ela defende que a falta de coincidência entre o sexo anatômico e o psicológico chama-se transexualidade, como se afigura o presente caso subexamine, e quando existe divergência entre a identidade civil e a identidade sexual, deve espelhar a identidade social. Então, no entender de Maria Berenice Dias, há ou não possibilidade de acolhimento do pedido do seu cliente, da sua cliente? Sim. Sim. E aí eu volto a essa perguntinha em latim que está em cima do slide. Quid iuris? Qual o direito a ser aplicado? Qual o direito que eu posso dizer que assiste aquela pessoa que procurou seu escritório para ver resolvido um problema? O segundo, de Maria Berenice. Mas não tem o que é que ela diz, assim, porque ela tem mais autoridade do que o primeiro? Porque ela está olhando por diversos aspectos, né? O social, não só o fisiológico, o biológico, determinado pela natureza. Ela mudou de contexto, é mais novo, né? Também. A proposição dela é bem mais nova. O livro é mais novo, de fato. Ela está olhando os vários contextos em que essa pessoa, ela transita, ela está imersa, envolvida e tal. Por outro lado, você pode... um partidário, né, da ideia de Wilson Batalha vai dizer, olha, que confusão se poderia gerar você ter, por exemplo, nascido homem, e aí você vai mudar o seu registro para mulher. Ali, como é que você vai
você está impondo, na verdade, ao próprio registro civil uma promiscuidade, entre aspas, né? Uma instabilidade. Então, por exemplo, o caso até quando Tammy e Gretchen, né, quando fez a opção por ser chamado de Tammy, o Tammy, né, muita gente, né, em tom jocoso, e uma coisa, mas se ele agora é reconhecido como homem, então ele não pode ser considerado, por exemplo, na cota eleitoral lá de pelo menos 30% de registro de candidaturas de mulheres, né? Ou, vamos supor que a pessoa nasça mulher e depois transmude para homem no registro. Aí, como é que ela vai comprovar a quitação com o serviço militar obrigatório, né? Ou seja, essas situações práticas podem fazer com que aqueles partidários da ideia de Wilson Batalha digam, olha, que confusão, né? O negócio é o seguinte, nasceu homem vai ser homem, nasceu mulher vai ser mulher. E assim acabou, não tem o que discutir, né? Para que ficar inventando essas coisas, né? Só que há algo a mais a ser considerado além da conveniência do registro civil. Que algo é esse? Professor. É o estado psicológico da pessoa? Perfeito. Mas alguém mais ia falar? Eu ia falar antes. Nesse caso que o senhor falou sobre o serviço militar obrigatório, mas esse negócio de mudança de nome, de gênero, as coisas, não é só após os 18 anos, não? Isso já teria feito o alistamento militar? Não necessariamente, né? Então, por exemplo, acho que tem um filho de Angelina Jolie com Brad Pitt que teve a personalidade já modificada como criança. É bem controverso o tema, né? Mas nasceu menina, mas ela só gostava de se vestir como menino, e se assumia, se via como menino. Então, assim, é uma situação complexa. Mas o que Maria Berenice Dias, por exemplo, coloca nessa discussão é que o aspecto biológico não deve ser um aprisionamento do que a pessoa verdadeiramente sente, que a pessoa verdadeiramente, como a pessoa se vê, na verdade. E isso pode constituir um sofrimento, um martírio que não se coadunam, né, com a própria dignidade da pessoa humana. Eu estou lendo um livro agora de Walter Hugo Mãe, que tem um personagem, o Filho de Mil Homens, tem um personagem que é chamado, desde o princípio do livro, como Maricas. E, assim, o capítulo que fala sobre a sua infância e a sua descoberta de que ele não se imaginava com os mesmos gostos, né, e mesmos desejos que os outros homens, e como aquilo foi reprimido de se sensibilizar, né? Não sei Professor, ele quer falar. Foi não? Sueli. Professor. Sueli. Oi, Sueli. Eu acho que isso aí era a questão do desejo subjetivo da pessoa, então o direito tem que respeitar. Deveria sim, não que constitucionalmente não existe a lei que aprove mudar de um sexo para o outro, mas talvez se o juiz interpretar do jeito que o cliente quer, talvez isso seja possível, respeitando a subjetividade dele. Pois é, mas aí alguns críticos vão dizer, então vai depender da subjetividade do juiz. Se o juiz, por exemplo, tiver uma formação mais tradicional, conservadora, então essa formação é o que vai definir se o seu cliente ou a sua cliente tem ou não direito? Mas aí a gente poderia argumentar que as construções de gênero são construções sociais também.
o ser mulher e o ser homem são construções sociais também. Os homens e mulheres têm funções sociais distintas. E aí, com qual função social o meu cliente se identificaria melhor, digamos assim? Se bem que ainda tem os intersexos aí também. O cliente, por enquanto, está definindo. Então, assim, para aquela causa, eu acho que eu argumentaria desse modo. Mas eu acredito também que é por conta que o direito ele tem que se adequar à nova realidade social. Não depende somente desse juiz que, como diz o professor, ele é mais tradicional. O direito ele tem que se adequar à nova realidade e dar essa possibilidade. Afinal, a gente já possui também meio científico de mudança de sexo. Então, é para adequar essa nova realidade. Perfeito, João Paulo. Você tocou num tema interessantíssimo, que é a necessidade do direito lançar seu olhar, né, abandonar aquela visão cega ou vendada dos olhos e olhar para a realidade que se coloca ao nosso redor. Lucas levantou a mão, eu só concluí aqui. Por exemplo, se vocês não sabem, né, até a década de 60, a mulher casada, por exemplo, ela era tida como relativamente capaz. O Código Civil, quando foi publicado lá no início do século passado, ele situava a mulher casada como alguém que estava absolutamente, não absolutamente, mas em muita medida, em grande medida, vulnerável à vontade do marido. Para vocês terem ideia, para a mulher trabalhar, ela precisava da autorização do marido. E aí ele ia avaliar se aquele trabalho era conveniente ou não para ele e autorizava ou não. Né? Para vocês terem uma ideia. Isso mudou. O direito, por exemplo, das companheiras e dos companheiros, né? E eu não estou falando disso aqui em relação a partido nenhum, não. Companheira no sentido de união estável, tá, pessoal? A união estável não era reconhecida por lei. A jurisprudência começou a modificar-se para acolher o direito dessas pessoas que viviam maritalmente com outras pessoas, mas não tinham um papel assinado. Então, os juízes começaram a perceber, e o direito, a doutrina como um todo, que não havia razão de esse engessamento alijar essas pessoas de qualquer direito, quando, às vezes, ela contribuía, né, elas constituíam um patrimônio, filhos, conjuntamente, né, e, no final das contas, eram totalmente esquecidas nessa partilha. Algumas pessoas pediram aqui para falar. Lucas, eu acho que foi primeiro, depois eu passo a palavra para você, Thalys. Para mim? Você não está com a mão levantada, não? Ai, Maria? Não. É porque a mãozinha fica... É Maria. Maria Caliana. Desculpe. Mas se você quiser falar também, Thalys, tá? Pode estar à disposição. Tá certo. Lucas, acho que Sueli também queria falar, né? É isso. Pronto, deixa o Lucas falar, que depois eu... Lucas não, acho que é Pedro, né? Desculpe. É Pedro. Tranquilo. Diga aí, Pedro. Alguém que quer falar na minha frente? Acho que Maria estava na minha frente, não? Sei. Mas tudo bem. Pedro, Fala aí, todo mundo vai falar. A gente tem tudo bem. 3 horas hoje para falar. Tudo bem. Eu acho que, assim, pelo meu conhecimento, tudo vai depender de como a gente interpreta a lei, por assim dizer, ou interpreta o direito. Por exemplo, é uma questão também hermenêutica da coisa. Por exemplo, trazendo o que por exemplo, o professor Lênio Streck fala, por exemplo, em alguns artigos dele, é o fato concreto que vai meio que definir a aplicação da lei, por assim dizer. A aplicação da lei, ela depende também do próprio fato. Então, acaba que o intérprete, no caso, por exemplo, o juiz, ele vai levar um peso muito grande de como aquele fato vai não apenas acoplar na lei, mas como aquela lei ela vai ser definida, no caso concreto, pelo próprio fato. Entendeu o que eu quero dizer?
Eu não sei se isso faz muito sentido, mas então, meio que o aplicador do direito, ele tem que analisar cada circunstância que lhe é trazida, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Sueli? Pelo que o senhor falou, dá para entender que se existe lei proibindo algo, o juiz tem que cumprir. Mas se não existe lei falando sobre determinada questão, então a decisão fica exclusivamente com o juiz, dependendo do que ele achar correto. Sueli, pode acreditar que mesmo que haja lei proibindo, há entendimentos jurisprudenciais, né, dos juízes, por exemplo, ou da própria doutrina, construindo contra a lei. Por Então, exemplo, o juiz pode tudo. Se interpretar assim... Bom, aí a gente tem que ver o que é o tudo, né? Há quem entenda que o juiz pode tudo. Mas, na verdade, as construções jurisprudenciais, as construções hermenêuticas como um todo, elas têm alguns limites. A gente vai ver isso mais adiante. Mas, de todo modo, se você prestar atenção, a Constituição brasileira, ela define lá que o casamento deve ser a união entre homem e mulher, né? No Código Civil, da mesma forma. Qual foi o entendimento do Supremo a respeito da união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo? Diz que era possível. Ou seja, eles contrariaram o texto expresso de uma norma constitucional. Só que a gente vai ver mais adiante que a norma, ela não é só o texto, né? Pedro até pontuou. Há um esforço hermenêutico de extrair do texto a norma. E nesse esforço a gente pode ir além do texto e às vezes a gente pode ir até contra o texto. Certo? Mas tudo que vocês estão falando é bem interessante. Maria, agora. Não, eu estava avaliando aqui a questão da mutabilidade ou não do direito de fato, né, e com relação ao reconhecimento da necessidade humana, porque em alguns momentos, as necessidades humanas, elas vão mudando com o tempo. Uma lei deve existir, né, para montar a sociedade sobre ela, só que com o tempo as necessidades humanas vão mudando. E quando a necessidade humana muda, se faz necessário que o direito mude também. É um processo muitas vezes lento e doloroso, né, como, por exemplo, no caso das mulheres, eu digo isso porque eu trabalho numa área totalmente masculina, e a gente sabe como é difícil conseguir cada direito, cada conquista, porque é o que é direito de fato, o direito objetivo e o subjetivo, né? Então, assim, essas modificações, às vezes acontecem tão vagarosamente, e acontecem de maneira contrariando a lei, mas ela não está na lei. Ela pode mudar, ela pode favorecer o sujeito, mas ela não é uma lei, de fato, onde qualquer um possa recorrer a ela. Perfeito. E aí a gente está chegando à seguinte conclusão. A gente pode ter um direito mesmo que contra a lei. Ou Exato. Mesmo sem a lei. Exato. Não é isso? Exatamente, exatamente. Uma mulher, antigamente, por exemplo, mesmo que ela tivesse dinheiro e viesse de uma família rica, o dinheiro não pertencia a ela. Ou seria dado ao seu marido, porque ela não tinha capacidade, ou é uma espécie de faculdade, ela não tinha faculdade de cuidar de si, então o dinheiro passava para o seu marido ou para os seus filhos. E com o tempo isso mudou, graças a Deus. Perfeito. Tem uma série muito interessante no Netflix, é Coisa Mais Linda, que retrata um pouco essa... É maravilhosa. Perfeito. Só uma intromissãozinha bem pequena. O Romance Senhora de José de Alencar fala disso, né? Ela não podia governar, ela teve que se casar. Por mais que ela soubesse administrar. Verdade. Olha, como a ficção, né, nos auxilia para a gente compreender melhor a nossa realidade, inclusive a realidade jurídica. Agora, acho que Bárbara queria falar. Tem Gabriela, Lucas também. É só porque eu estava lembrando aqui, com toda essa discussão, de uma colocação, inclusive, do texto que o senhor passou para a gente ler,
para a sala de hoje, que falava, inclusive foi uma colocação das que mais me chamou a atenção e está tendo muita relação com essa discussão, que é a noção do direito, ela depende da noção do homem e da sociedade. E com isso a gente entende um pouco, quando ele se refere ao homem, eu relacionei ao jurista em si, ou seja, ao magistrado, mas também, quando ele coloca da sociedade, a gente pega justamente essa interpretação que a gente está tendo aqui dessa discussão com relação às mudanças que a sociedade vem tendo e que meio que o direito ele tem que acompanhar isso também, de uma certa forma, para continuar fornecendo o direito para as pessoas. Enfim, foi uma relação que eu fiz aqui. Perfeito, Bárbara, é isso mesmo. Acho que Lucas agora. Bom, enquanto vocês se organizam aí para ver quem vai falar, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa aqui nesse nosso primeiro intervalo, e aí quem não viu o vídeo que eu coloquei no Cigar, né, tem mais ou menos 10 minutos, né? E aí vocês assistam agora, a gente faz aquela pausa de 10 minutos, eu vou apenas concluir aqui a gravação.